Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos para o nosso primeiro encontro, primeiro bloquinho para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico, começando hoje com o mundo da lógica proposicional. Este nosso encontro, essa nossa aula, ela é uma introdução à lógica proposicional e lógica proposicional é meio que a coisa mais importante que existe de raciocínio lógico para concurso. Então entenda a importância desse bloco, já que nele a gente vai construir a base do que representa ali 70%, 80% da sua prova, tá certo? Então, começando a nossa brincadeira, vamos entender o que é esse mundo. Pedrão, você falou que nós vamos aprender sobre lógica proposicional. Sim. O que é lógica proposicional? Boa pergunta. A lógica proposicional é o ramo da lógica que trabalha com proposições. Pô, Pedrão, mas aí você não me ajuda, né? Aí você não ajuda. E o que é proposição? Boa. Proposição é um termo complicado. Por quê? Certo? Então, lógica proposicional é a lógica que trabalha com proposições. Até aí tá lindo. Só que proposição é um termo que tem um sentido e uma interpretação um pouco subjetiva. Para você ter ideia, o próprio pai da lógica, Aristóteles, ele não concordava com o termo proposição. E por isso, se você for olhar em livros, se você pegar agora e olhar 10 livros diferentes, provavelmente você encontre 10 definições diferentes do que é proposição. Em alguns livros você vai encontrar uma definição mais concreta, dizendo que proposição é toda sentença que tem verbo. Outros você vai encontrar uma coisa mais subjetiva. Mas a verdade é que qualquer definição muito fechada sobre o que é proposição que eu tento te dar, inevitavelmente vai ter algum problema. Então, para a gente conversar de uma forma mais simples, a melhor definição que eu posso te dar sobre o que é proposição é a seguinte: proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Repito, proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Agora, cuidado para já não entender tudo errado que eu estou falando. Eu não disse que proposição é uma frase que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Eu disse que proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu chegar agora aqui para vocês e falar assim, Mao Lin-chun é um general chinês. Eu não faço a mínima ideia de quais são os generais chineses e, sinceramente, nem faço a mínima ideia se Mao Lin-chun é um nome chinês. Peço até desculpa se de alguma forma eu fui preconceituoso com algum chinês que esteja vendo, mas eu peguei só uma sonoridade que me pareceu ali com alguns nomes que eu já ouvi chineses e soltei o verbo. Pode ser que essa frase seja verdadeira, pode ser que ela seja falsa, a verdade é que eu não sei. Só que continua sendo uma proposição. Por quê? Porque se eu disser para vocês que essa frase é verdadeira, isso traz um significado. Se eu disser para vocês que ela é falsa, isso também traz um significado. Tá certo até aqui? Tá, Pedrão. Então, proposição é uma frase que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. É uma frase que se eu disser que ela é verdadeira, isso tem um sentido. Se eu disser que ela é falsa, isso tem um sentido? É. Só que é muito comum o examinador pedir para você analisar algumas frases e determinar dentre elas quais são ou não proposição. E como a definição que a gente tem aqui é um pouco subjetiva, dependendo do caso, fica um pouco complicado de você analisar. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Se não dá para a gente criar uma definição completa, uma definição concreta sobre o que é proposição, vamos então falar do contrário. E quais tipos de frases que nunca serão proposições? E é isso que a gente vai ver agora. Se não dá para definir concretamente o que é a proposição, vamos pelo outro caminho. Quais frases que nunca serão proposições? Então, vem comigo na tela e começando a falar das frases que nunca serão proposições, nunca será proposição, só não em azul. E galera, o primeiro tipo de frase, nosso primeiro exemplo de frase que nunca vai ser uma proposição são as perguntas.
pergunta ou, como a galera chique da língua portuguesa chamaria, sentença interrogativa. Repara, uma pergunta ela pode ser respondida ou não. A resposta de uma pergunta pode ser verdadeira ou falsa, mas a pergunta em si não. Eu não vou virar para vocês e falar assim, gente, que horas são? Pô, Pedrão, você é mentira? Não faz sentido, concorda? Então, a pergunta, ela nunca será uma proposição. Depois, segundo tipo de frase que nunca será uma proposição são as sentenças exclamativas, tá certo? Uma sentença exclamativa, fala, galera, ela nunca será uma proposição. Só que até aqui tá bem fácil, vamos concordar. Se termina com interrogação ou exclamação, não é proposição. Depois, na sequência, terceiro tipo de frase, que nunca vai ser uma proposição, são os pedidos ou ordens. E aqui, de novo, se você quiser chamar de sentença imperativa, dá na mesma. Uma sentença imperativa, o que seria um pedido ou uma ordem, nunca será uma proposição. Um pedido pode ou não ser atendido, mas nunca classificado como verdadeiro ou falso. Tranquilidade até aqui? Estão comigo? Na sequência, quarto tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as promessas. E aqui a gente precisa conversar um pouquinho, por quê? Pedrão, eu estava olhando por aí e eu vi num livro dizendo que promessa era sim proposição. Inclusive, eu vi um professor dizendo que promessa é proposição. Vou falar para vocês. Existe uma certa discussão bem lógica sobre a promessa ser ou não uma proposição, tá? Eu, particularmente, acredito que não, porque a promessa ela está vinculada a algo que não aconteceu. E se ela está vinculada com algo que não aconteceu, enquanto promessa, não será uma proposição. Show! Agora, essa é a minha opinião, e que para vocês ela tem relevância zero, assim como a de todos os outros professores. Porque para vocês o que importa é a opinião da banca examinadora. E aí, neste caso, ela concorda comigo e na visão de todas as principais bancas, promessa não é proposição. Então, se você vê alguém discutindo, dizendo que é, beleza, pode ouvir os argumentos, existe essa discussão, mas quando a gente fala da visão da banca, não é e acabou, tá certo? Na sequência, quinto tipo de frase que nunca será uma proposição são as sentenças optativas. Pedrão, what the fuck is a sentença optativa? Sentença optativa é toda frase que expressa desejo sem utilizar a palavra desejo. Por exemplo, se eu falo assim, eu desejo que você seja feliz. Isso é uma sentença declarativa, é proposição. Agora, se eu falo assim, que seja feliz, isso é uma sentença optativa e não vai ser proposição. Agora, a verdade é que esse caso ninguém erra, porque sentença optativa, por definição, sempre termina por exclamação. E aí, quando a galera vê a exclamação da sentença optativa, pensa na exclamativa e já sabe que não é proposição. Então é acerta. Acerta pelo motivo errado, mas acerta. E aí, por fim, para finalizar, nosso último tipo de frase que nunca será uma proposição são as sentenças abertas. Pedrão, sou mestre em língua portuguesa e nunca ouvi falar em sentença aberta. É porque sentença aberta não é da língua portuguesa, mas sim da matemática. Sentença aberta é toda expressão matemática que tenha uma incógnita. Então, por exemplo, exemplo que já caiu em diversas provas, x é menor que 7. O menor e o 7 não tem problema, mas o x, a incógnita, faz ser uma sentença aberta e por isso ela nunca será uma proposição. Tá claro? Então tá lá, galera.
agora vocês sabem quais tipos de frases são e não proposições, e com isso você já está pronto para avançar pelo incrível mundo da lógica proposicional. Mas por favor, fiquem por aqui, um beijo enorme, até a próxima aí, tchau, valeu!